Hashtag na tela, Desimpedidos no R7. Sou Felipe Silva e hoje a gente vai bater um papo especial com um dos principais dirigentes do futebol brasileiro, que vem fazendo um trabalho muito bacana à frente do Fortaleza, cobiçado por alguns clubes da Série A, CBF e está se consolidando ainda mais no mercado. Um clube que vem despontando e agradando todo o futebol nacional. Tô falando de Marcelo Paz. Tudo bem? Que honra agora bater um papo presencialmente, hein, Marcelo? Honra é minha. Depois dessa apresentação eu fiquei feliz, eu gostei. É sempre bom, né? Tem que exaltar quem vem fazendo um bom trabalho. Ô Marcelo, deixa eu começar uma pergunta de uma maneira descontraída. O que é mais difícil? Administrar um clube como Fortaleza, que vem crescendo a cada dia, ou ser pai da pequena Marcela, de um aninho? Acabou de completar um aninho. Rapaz, a pequena Marcela é só alegria, só coisa boa. Eu acho que administrar um clube de futebol do porte do Fortaleza, um clube de massa, que vem aumentando as expectativas ano a ano, é uma das funções mais difíceis do mundo. É difícil, muito né? complicado. Já passou umas noites em claros aí, Marcelo? Olha, eu não costumo muito perder a noite de sono, não. Uhum. Né? Mas já passei muitos dias preocupados. Marcelo, vamos falar agora da temporada do Fortaleza, que é um clube que ano passado conseguiu uma vaga na Libertadores, agora não teve um resultado tão positivo na primeira partida, mas agora vai pro Chile buscar a sua redenção lá. Sempre adversários complicados. Acho que o Fortaleza pegou um grupo da morte, podemos falar assim, na Libertadores, né? Foi mais difícil, você achou? Não acho que seja o grupo mais difícil. É um grupo difícil, sim, até porque quem chega na Libertadores é porque tem nível, só tem time ali de alto desempenho. Geralmente os campeões nacionais ou vice dos outros países. O Brasil tem um pouco mais de vagas, como a Argentina, né? Então são times fortes. O Colo-Colo é um gigante no Chile, é o maior time do Chile em termos de torcida. Né? O Racing está no excelente momento e o Bucaramanga foi campeão colombiano. Então só time de alto nível, o torneio de mais alto nível. Depois da Libertadores, o que é que tem de nível maior? Seleções. Sim. Só seleções. Não tem outro nível maior nas Américas que não seja a Libertadores da América. Então, campeonato duro, que a gente já sabia que seria assim. Em 2022, quando nós jogamos também a fase de grupos, foi bastante difícil. A estreia não foi nada boa, o Racing realmente mereceu vencer e é o favorito a ser o líder do grupo. E agora a gente vai pro Chile duelar lá com o Colo-Colo, né? Sabendo que um resultado lá, pontuar lá é muito importante para poder trazer para casa a possibilidade de vencer e quem sabe no final a gente está entre os dois classificados. Essa é a meta. Sim. Né? Ainda faltam 5 jogos e a gente tem plenas condições de reverter esse início ruim. Esse início ruim de temporada, nessas últimas partidas, o Fortaleza vem oscilando um pouco. Começou muito bem o campeonato estadual, aí depois deu uma oscilada nas últimas partidas. O que você vê como esse fator de oscilação da equipe? Você acha que é um fator natural? Os reforços estão chegando, a gente vai falar de Davi Luiz, vai falar de Daverson, mas o que você atribui a essa oscilação da equipe nas últimas partidas, Marcelo? E como reverter essa situação, acho que é importante. Bem, primeiro a gente reconhece que houve sim essa oscilação, essa queda de rendimento em alguns jogos. Nesse início aí de temporada, né, nesses primeiros meses de temporada, isso é fato, não tem como negar. Ano passado nós também começamos assim. Ano passado a gente só fez 8 pontos na Copa do Nordeste. Também não ganhamos o Campeonato Cearense, a gente vinha de um pentacampeonato, perdemos os 2 últimos. E depois fomos muito bem na Série A, fizemos uma boa Sul-Americana e Copa do Brasil, o sorteio não foi tão gentil com a gente ali numa fase em que a gente podia avançar um pouco mais. Fizemos um bom ano, o resumo do ano de 2024 é bom, mas o começo também foi ruim. Então a gente se apega a isso, temos elenco qualificado, né, trouxemos peças que são jogadores que muitos clubes queriam, jogadores de grandes equipes. Então mantivemos o treinador, mantivemos o elenco praticamente inteiro, só teve o Hércules que saiu, né, dos titulares que mais jogavam, só o Hércules que saiu como a maior venda da história do futebol cearense. Investimos mais em logística, em estrutura, então assim, a gente está buscando fazer o manual da boa gestão para poder ter resultado em campo. Sim. É verdade que não veio nesse início até aqui, embora no Brasileiro a gente esteja ali ainda entre os times que não perderam, né? São 4 pontos em 2 jogos, brigando na parte de cima. E ninguém começou com 2 vitórias nesse Brasileirão Ninguém também, começou. né? Acho que foi depois de muitos anos que aconteceu isso, de não começar 2 vitórias por ninguém, então tá ali, né? Isso mostra o nivelamento da competição, né? Acho que só 2 visitantes venceram jogos, 1 ou 2. Acho que foi o Flamengo e o Palmeiras, só 2 visitantes venceram jogos, dos 20 jogos, entre primeira e segunda rodada. Então mostra um equilíbrio do campeonato, né? Mas a gente, olhando para o Fortaleza, sabemos que temos que evoluir, melhorar a performance, entregar mais resultados. E entendo que temos trabalho, elenco e comissão técnica para isso. Você falou de comissão técnica, vai falar de Vojvoda, que é um dos técnicos mais longevos do futebol brasileiro, que a cada ano vem se superando. E num primeiro momento de oscilação assim, a torcida daquela pressionada, até eu conversei com você recentemente, de possível saída do Vojvoda. Como está o pensamento da diretoria
aquele respaldo, vocês mantêm o respaldo para ele, nunca pensaram em mudança? Como é que tá o pensamento da diretoria em relação ao futuro do Vojvoda? O Vojvoda é um treinador que tem uma história linda no clube, e essa história linda, ela também tem momentos difíceis. Não são só flores, não são só dias de alegria, não são só vitórias. Nós estamos passando sim agora por um momento um pouco mais turbulento em que a torcida cobra do Vojvoda, cobra da diretoria. É natural, o torcedor se acostumou, o Fortaleza brigar no mais alto nível, né? Porém, que bom que a crise no Fortaleza é estando na Libertadores e entre os 4 da Série A. É verdade. Essa é a crise do Fortaleza. Mas a gente sabe que... Não dá pra chamar de crise, eu acho, né? Acho que a palavra mais oscilou, né? Oscilou, mas assim, por parte da torcida, há um sentimento, né, de que o time não tá bem, de que tem que ter mudanças e tal. E mudanças podem ser quaisquer que sejam dentro do elenco. Porque o torcedor quer é resultado. O torcedor quer é vitória, é título, é conquista. E nós sabemos disso, né? Então, o Vojvoda é o nosso comandante. Já soube superar situações muito difíceis e contamos com ele na sequência desse trabalho. Você falou de reforços, você trouxe 2 caras para essa temporada, um mais recentemente que é o Daverson e o outro que é o Davi Luiz. O Davi Luiz ainda tá se adaptando, normal, é um zagueiro multicampeão, e o Daverson parece que ele já é um cara que tá há muitos anos no elenco do Fortaleza, né? Acho que é a figura. Queria que eu te entendesse, falou dessa dificuldade que outros clubes queriam, e como é pro Fortaleza trazer nomes de peso, trazer jogadores experientes, né? A gente tá falando de trazer mais experiência pro elenco. No caso do Daverson, primeiramente, como foi essa disputa até contratar ele? É um cara que conseguiu tirar do Atlético Mineiro. O que vocês buscam no Daverson no Fortaleza? A gente primeiro buscou e achou um jogador para estar ali disputando no mais alto nível com o Lucero, né? Sim. Primeiro a questão técnica. O Daverson é um atacante que tem muita qualidade, que tem recursos bem interessantes, a bola aérea dele é excelente, é um atacante canhoto, forte, né? Que esse jeitão dele envolve o estádio inteiro, envolve a arbitragem, envolve o adversário, então isso tem um quê também emocional ali na disputa, e um jogador que está em ótima fase, né? Um jogador que ano passado no Atlético Mineiro foi importantíssimo ali naquela Libertadores, jogos contra o River Plate, jogos decisivos. Então a ideia de qualificar, de ter jogador acostumado com jogo grande, jogador acostumado a título, né? Nesse elenco do Fortaleza atual tem 6 campeões de Libertadores, o Davis é um deles, o Davi é outro que você citou. Então a ideia é de qualificar, de dar peso ao elenco, né? De ter nomes que sejam respeitados, mas acima de tudo, entrega técnica. O que a gente precisa é de entrega técnica, de vitória, de conquista, de alegria pro torcedor, e jogadores desse nível ajudam. A gente, claro que tem que se equilibrar também com jovens valores, com jogadores ainda com aquela fome de mostrar que podem vencer no futebol, podem ter melhores contratos, melhores salários. Então essa mescla é importante. Jogadores já consagrados, mas que ainda têm muito que entregar, e jogadores também jovens que querem crescer no futebol. Ano passado você foi alvo de muitas procuras no mercado. Atlético Mineiro, Corinthians. O que o Fortaleza faz assim para te segurar nesse embolo de propostas, clubes? O que o Fortaleza te segura? Assim, a gente sabe que é um trabalho longevo, está há muitos anos no clube, passou por muitas etapas, mas o que o Fortaleza realmente te faz segurar aqui? O Fortaleza, primeiro, é a minha casa, né? A cidade que eu nasci, é o clube que eu amo, que eu torço, que vou torcer para a vida inteira. É um clube que também me deu todas as oportunidades de eu crescer no futebol, de eu aparecer para o cenário. Então, eu sou muito grato. É um clube que ainda tem ambições, certo? A gente quer algo a mais e eu desejo participar desse algo a mais. Tenho o carinho do torcedor, mesmo na fase crítica, em derrota, as pessoas têm um respeito, né? Criticam, mas respeitam. Pô, não tô gostando, não tá legal, você tem que fazer alguma coisa, mas respeitam, né? Eu acho que isso é algo que tem que ser considerado também. Esses fatores fazem com que a gente entenda que a permanência, seguir o trabalho é o melhor caminho, é algo convicto, muito convicto, né? A permanência, a sequência do trabalho. Todas as vezes que veio propostas e eu decidi ficar, depois aconteceu coisa muito boa no Fortaleza. Então, aí eu dizia, olha, tá vendo? Valeu a pena, eu realmente tinha que ficar, porque aconteceu coisa legal depois. Então, eu creio muito nisso e quero viver ainda grandes momentos aqui no Fortaleza. Legal de ouvir isso, que é importante a gente ver como um profissional ainda valoriza em meio a propostas e tudo mais, que talvez seja um futuro inevitável ou evitável, né? Porque a CBF, você já falou dessa questão, a gente passa uma CBF um momento muito turbulento, de troca de pessoas ali dentro. Você acha que um dia pode pintar essa oportunidade? Você acha que, acho que um dia pode ser que aconteça, mas como é que você pensa em relação a isso, ao futuro da CBF, presidente? Bem, eu tenho 42 anos. Novo.
Novo, para dirigente eu sou novo. Muito novo. Então acho que ainda tem aí muitos anos pela frente, né? Se o mercado do futebol me quiser, né? Porque o mercado tem que querer. Né? Acho que do jeito que tá, vai querer sim. Então a CBF é algo que me atrai, né? A seleção brasileira me atrai. Poder trabalhar em algo que envolva o país inteiro ligado a futebol. Porque a CBF é muito mais do que a seleção brasileira do ponto de vista de extensão. Né? A seleção é o principal produto, é o que todo mundo ama e que todos nós brasileiros que amamos futebol queremos que esteja no mais alto nível, porque a seleção tem que ser um orgulho nacional. Tem que ser um orgulho nacional. Mas a CBF trabalha com Série D, com Série C, com Série B, Série A, com Copa do Brasil, com futebol feminino em diversas modalidades, né, em diversas faixas etárias, com divisões de base, com seleções de base. Então é muito grandioso. A CBF tem uma capilaridade, um poder de influenciar muito no futebol brasileiro e a minha paixão é o futebol. Então eu espero que, quem sabe, um dia, né, possa ter um convite para desempenhar algo lá dentro, né? Isso é algo que não depende exatamente de mim. Eu tenho que fazer o meu melhor trabalho, a minha melhor versão, me dedicar, entregar resultado e quem tiver no comando, se achar que posso participar, posso contribuir, aí é uma questão que não tá assim na minha mão. Mas o tempo é o senhor da razão, frase que eu gosto muito. Também. Né? Então vamos aguardar aí, ver o que é que pode acontecer, mas acima de tudo, focar onde eu estou, que é no Fortaleza, para entregar o melhor resultado. A melhor forma de um dia, de repente, chegar um convite para algo dentro da CBF ou da Seleção Brasileira é entregar o melhor resultado possível no Fortaleza. Sorte do Fortaleza tem um profissional assim com tanta vontade de trabalhar aqui. Eu botei mais uma pergunta sobre o Fortaleza antes de encerrar, mas a gente tem que perguntar sobre a arbitragem, que é um tema muito recorrente, Marcelo. A gente viu essa rodada no final de semana, vários profissionais foram afastados de seus cargos por erros, e são erros recorrentes, Marcelo. O Edinaldo, ele foi reeleito até 2030. Foi uma reeleição quase absoluta de presidentes da Série A. Muita gente fala no sentido, pô, ele foi reeleito, mas os clubes não podem reclamar porque reelegeram ele. Você acha que existe uma defasagem na arbitragem? Você acha que a CBF tem que mudar? E como uma pessoa, um dirigente que está à frente de um clube tão importante como Fortaleza, essa questão mexe um pouco? No sentido de, caramba, a gente elegeu um cara que não está dando tanta ênfase na questão da arbitragem. Eu queria saber a sua visão, dar a sua versão, porque teve muitos debates na internet de presidentes que não concordam com isso, mas eu queria te ouvir, Marcelo. Olha, primeiro que a eleição da CBF esse ano, o Edinaldo já chegou eleito. Não foram nós, ou os clubes, ou da Série A, da B, da Federação. Já chegou eleito, não tinha outro candidato. Não se viabilizou um outro candidato. Então ele já estava eleito, independente de quem votasse ou não votasse. Certo? Então, uma vez que ele está eleito, e uma vez que, sim, os clubes chancelaram, né, aquele único candidato, isso não é uma carta branca ou fechar os olhos para tudo. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que a gente tem, inclusive, ainda mais legitimidade em cobrar. Entendi. Porque votamos. Então, assim, eu votei em você, eu posso te cobrar. Eu posso exigir algo melhor porque eu confiei a você o mais alto cargo no futebol brasileiro. Tenho ótima relação com o presidente Edinaldo, sempre me atende, sempre conversamos. Né? É um presidente que tem diálogo, ele escuta mais os clubes do que em outras situações que eu já vi no futebol brasileiro. Porém, não está imune a erros. E o problema de arbitragem é um problema crônico do futebol brasileiro. E eu vou falar o que eu sempre falei, profissionalização. Você é um profissional de imprensa, você pensa o seu trabalho o tempo todo para o futebol. Eu sou um profissional do futebol, eu vivo o futebol. Os treinadores vivem o futebol, os jogadores vivem o futebol, os empresários vivem o futebol, os comentaristas, os funcionários dos clubes. Por que o árbitro não é profissional? Por que o árbitro, que é quem decide numa fração de segundos, não é fácil ser árbitro, é bem difícil, né? Ele tem que tomar uma decisão técnica ali que impacta milhões, que impacta uma classificação, que impacta um jogo, que impacta uma semana de trabalho de uma equipe. Por que eles não se dedicam 100% àquilo? Por que não há um modelo de remuneração que faça com que eles não precisem ser árbitro e professor, árbitro e representante comercial, árbitro e contador? Porque a cabeça deles se divide, não tem como. Então, isso tem que mudar no futebol milionário, como é o futebol brasileiro, né, com cifras altíssimas para tudo, de patrocínios, de cotas de televisão, de salários de jogadores, de salário de treinadores, de comissões de empresários. Por que o árbitro, que é uma figura central, não pode ser profissionalizado? Então, acho que aí está o grande erro, né? O árbitro, ele teria que acordar e dormir só pensando em futebol. Ele teria que ter um salário todo mês. O árbitro não tem salário no Brasil, gente. Que é por jogo, né? Ele recebe por jogo. Sim. Ele tem que ter um salário fixo,
Se ele é da FIFA, o salário é maior. Se ele é do quadro da CBF, o salário é um pouco menor. Se ele é do quadro estadual, o salário é um pouco menor, mas salário fixo. E ganha mais por jogo. E dorme e acorda pensando em futebol. E termina o jogo, vai para um treinamento em que alguém experiente faz... Deixa eu mostrar aqui o vídeo aqui do teu jogo. Tu acertou aqui, tu se posicionou correto aqui, essa decisão foi boa, aqui você segurou o jogo, mas aqui você errou, aqui você tinha que ter corrido uma diagonal, aqui você tinha que ter esperado um pouco mais, aqui você tinha que ter segurado. Isso é treinamento igual se faz no futebol. Igual a gente bota pros jogadores e mostra no desempenho. Sim. Acertou, errou, o adversário é assim, você tem que marcar o cara dessa maneira, ele dribla mais pro lado de dentro, você tem que fechar esse lado. É a mesma coisa com a arbitragem. Então tá faltando isso. Investir, profissionalizar. E aí isso é 100% de responsabilidade da CBF. Né? Não é dos clubes. Os clubes não têm responsabilidade nenhuma sobre o investimento, a qualificação, o treinamento dos árbitros. Então eu me sinto super à vontade para poder falar, para poder sugerir. Sim. Não é porque eu votei junto com os outros 20 da Série A, que era o candidato único e sim, ok, vamos para frente, desejo sucesso ao Edinaldo, mas isso não me impede de fazer uma crítica, porque eu acho que eu estou mais legitimado para fazer a crítica justamente porque apoiamos, né, a continuidade da gestão. Eu acho que você é um dos poucos presidentes que eu já acompanhei muitas entrevistas suas, inclusive em outros veículos que eu já estava de bastidor, falando dessa profissionalização. Você é o que mais bate na tecla, né? Eu acho que também falta um olhar da CBF, até uns projetos que tiveram, mas não andaram, de concentrar, de ter essa reunião. Eu acho que faltou isso, né? Falta isso. Eu acho que talvez essa rodada, infelizmente, alguns clubes vai ter de novo, cara. Vão errar de novo. Não é a segunda rodada, vai ser na quinta, na sétima, na décima, na 20ª, na 38ª. Se não mudar, vai continuar errando. E vai errar muito. Se mudar, vai minimizar o erro. O erro, ele é humano. Eu erro como dirigente. O jogador, você erra como jornalista. Né? Mas você treina para errar menos, você estuda para errar menos. Vou entrevistar o Marcelo Paes. Peraí, deixa eu ler aqui, deixa eu ver o que é que esse cara falou, o que é que ele fez, onde é que eu posso dar uma cutucada nele, onde é que eu posso ser mais gentil. Sim, né? Então o árbitro tem que ser a mesma coisa. Pra gente encerrar, Marcelo, era um tema que eu queria falar no começo da entrevista que eu deixei passar. A gente pode colocar o Fortaleza, assim, entre os grandes clubes de futebol brasileiro, no top 12, assim. Normalmente a gente pensa nesses eixos, né? São Paulo, Rio de Janeiro, e felizmente um clube no Nordeste, tem outros que estão para vir, o esporte está crescendo, mas o Fortaleza está consolidado e falta um título, como você falou, dessa outra expressão. Como é para você, um cara que está muitos anos no clube, enraizado, tem suas raízes no clube, colocar o Fortaleza num patamar desse jeito, Marcelo? É um orgulho tremendo, é uma realização para você de vida, assim, Marcelo? É um orgulho, é uma alegria, é algo que eu vou no coração para a minha vida inteira, que eu espero que meus filhos e netos tenham orgulho disso, da gente ter vivenciado uma fase muito boa no Fortaleza. Quero construir ainda mais coisas, enquanto estiver aqui, quero construir ainda mais coisas. E quanto a estar entre os melhores do Brasil, eu acho que o ranking da CBF é um bom parâmetro. O Fortaleza é o atual 9º do ranking. Ah, boa! Né? Ele já foi 7º, né? E hoje é o atual 9º. É o único nordestino que ficou entre os 10. Então isso também é um feito. Então acho que nos qualifica sim a estar entre os primeiros, porque o ranking é a média dos últimos 5 anos. Então é um trabalho, não é uma temporada, não é uma vez que deu certo e encaixou. Não, é algo que é mais sequencial. Mas tem uma plena convicção que a cada ano nós temos que entregar resultado. O futebol só funciona assim, ganhar sempre é o melhor remédio para qualquer situação. Bom demais, hein? Obrigado.